Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Pita e hoje a gente está aqui no WTC em São Paulo para mostrar tudo o que está rolando no Rodovias do Futuro. Um evento que reúne os grandes nomes da engenharia, tecnologia e da infraestrutura para discutir, construir o futuro das nossas rodovias. Então já se prepara porque tem muita coisa boa vinda por aí. Rodovias do Futuro trouxe inovação, debates e solução que estão redesenhando a mobilidade no Brasil. Durante o evento, foi possível ver de perto tecnologias que tornam o transporte mais seguro, eficiente e conectado. E claro, a Cater Engenharia acompanhou tudo de perto, trazendo seu olhar técnico atualizado para o que há de melhor e mais moderno no setor. E é claro que a Cater também marcou presença com um stand próprio, um espaço pensado para receber parceiros, clientes, todo mundo interessado em trocar ideias sobre o futuro das rodovias. Ao longo do dia rolou muito bate-papo, network de qualidade e apresentação de soluções inovadoras. Um ambiente leve, produtivo, que reforça o compromisso da Cater com a evolução da infraestrutura no Brasil. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Paulo Folguetti aqui da Dura-Line. Paulo, muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar nosso convite para trazer um pouco pra gente do que a Dura-Line trouxe aqui. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição, né, para o que for necessário. Paulo, o que você trouxe de novidade aqui para a feira? Bom, na realidade é o seguinte, essa área de rodovias inteligentes tem tudo a ver com nossos equipamentos. Nós somos uma empresa americana, fundada em 1971 nos Estados Unidos, e aqui na América Latina nós temos algumas operações em alguns países, Brasil, Colômbia e Equador. E dessas fábricas a gente fornece para o mercado local e a gente exporta para todos os países da América Latina. No caso do Brasil, esse ano, a gente trouxe uma tecnologia chamada de microdutos. Os microdutos, que são esses aqui que são apresentados aqui, é por onde vai passar a fibra ótica, que faz a conectividade daquilo que vai na vala técnica das rodovias inteligentes. Ou seja, para você conectar, né, a inteligência de uma rodovia inteligente, que se chama ITS, você tem que passar isso via fibra ótica. E a fibra ótica, que é o cabo de fibra ótica, você não consegue enterrar ele diretamente no solo. Você tem que enterrar ele dentro, você tem que colocar ele dentro de um duto para que você possa proteger o cabo óptico. E essa tecnologia, na realidade ela está diminuindo o custo em função dos diâmetros que são menores do que os diâmetros originais, que eram um pouco maiores, de até 40 milímetros, para diâmetros menores, de 14,10 interno ou 18 externo por 14 interno. Porque o diâmetro das fibras óticas diminuíram ao longo dos anos. Então você não necessita mais de grandes dutos para passar fibra. E o duto hoje, ele é importante para proteger a fibra e para você, passando multidutos, você pode se dar o luxo de, com o tempo, fazer a expansão da tua conectividade sem ter que abrir a rodovia de novo. Você vai colocar novas fibras nos dutos que você vai colocar disponível de expansão, que estão vazios, para expansões ou mesmo para você poder alugar as fibras para operadoras ou para data centers que passam ao longo da rodovia. E entre um trecho e outro você necessita dessas caixas de passagem, que não são mais de cimento, que são caixas de plástico que você consegue montar elas de maneira modular, como se fosse um Lego. Então a cada 100 metros ou a cada 1000 metros você coloca uma caixa dessa, você faz a conexão de um rolo de fibra para um outro rolo de fibra, que são carretéis de 2.000 km, é de polietileno, não é de PVC, então ele vem em rolo, eles são flexíveis. Então você, conectando longas distâncias, a gente trabalha também com alguns conectores especiais para que você dê continuidade para longas distâncias. Legal, e a diferença básica então, entre essa tecnologia que vocês estão trazendo para a original em termos de custo, isso daqui é mais barato que isso ou não? Ou é mais eficiente? Na verdade é o seguinte, como você pode ver, eu tenho um duto um pouquinho maior aqui, se me permite aqui na câmera, aquele duto preto ali, esse duto aqui era o duto originalmente utilizado, né? Tá. Porque não existiam esses dutos aqui. Então, como eles têm mais plástico, eles custam mais caros.
E você não precisa hoje de tanto espaço para passar uma fibra, porque as fibras diminuíram ao longo do tempo. Então esse duto foi substituído por um feixe de dutos. Um duto desse custa 40% mais caro do que um duto desse. Então você tem uma economia do ponto de vista de dinheiro, você ganha em espaço, menos material, ele é mais ecológico. E quando você vai fazer a obra, você não precisa fazer uma grande vala para caber grandes dutos. Você precisa fazer uma vala menor. Ou seja, o tempo de obra ele é menor e você remove menos terra. Ou seja, o custo da sua obra é muito menor. Então a microtecnologia veio para o mercado para trazer mais flexibilidade, menos custo, mais velocidade da instalação e do ponto de vista de compartilhamento de rede, você pode colocar num feixe de dutos muito mais clientes do que um cliente único num duto como era antigamente. Isso é uma ruptura do ponto de vista das valas técnicas, né, nas rodovias inteligentes, onde você utiliza um duto para fazer a automação da rodovia e os outros você pode usar para poder fazer alocação para você mesmo ou para outras empresas de infraestrutura e telecomunicações. Paulo, pergunta final. Nas valas técnicas, geralmente a gente colocava concreto envolto disso, né? Isso é necessariamente, eu preciso envolver com concreto ou ele pode ir num solo, por exemplo? Na verdade, você faz a vala, depois você coloca areia, coloca o duto, areia e depois você faz o complemento com cimento, né? Ou com cimento, ou com asfalto. A areia, na realidade, você faz uma proteção térmica, né? Você faz como se fosse um isolante térmico para esse duto. E ele também, além de ser um isolante térmico, ele acomoda, por ser uma areia, os movimentos, né, normais, né, que acontecem na Terra para que ele possa se acomodar. Então você, na realidade, a pavimentação disso ele é feita de maneira muito rápida e muito muito efetiva. Não necessita de grandes habilidades. A partir do momento que você abre a vala e coloca o duto, você já pode ter um pessoal atrás que já vai fechando. Legal. Automaticamente. Principalmente se forem valas menores, é muito mais rápido. Então você não tem mais aquelas grandes obras, né? Que necessitam de mão de obras absurdamente grandes. Você tem uma equipe mais reduzida e maquinários mais específicos para você fazer isso de maneira mais efetiva, já com o fechamento, né, do próprio piso ao longo do próprio trecho que você está abrindo. E você, de cada 100 até 1.000, 2.000 quilômetros, você coloca uma caixa dessa para fazer as conexões. Paulo, muito obrigado aí por compartilhar um pouco do que vocês trouxeram aí. Estou à disposição de vocês. Um abraço para todos. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Bruno aqui da Fupla Chic. Bruno, bem-vindo, obrigado aí por compartilhar um pouco do que vocês trouxeram de novidade aqui. Obrigado a você, André. Hoje a gente trouxe as soluções de caixa de passagem para a rede subterrânea, né? Pensando em rodovias do futuro, a gente pensa em rapidez, agilidade e menos interferência. Então a gente vem junto com a Dura-Line com soluções complementares. A caixa é um produto hoje 100% reciclado, então é um produto que a gente ressignifica o lixo, transformando numa solução de engenharia. Então aqui a gente tem uma caixa de 60 por 60 por 1 metro, uma caixa R2, que é um padrão muito utilizado para fazer toda a infra de dados em rodovias, né? E o que a gente tem de ganho logístico de 800%, então a gente tem muito menos interferência no trânsito, não, elimina muque, uma mão de obra rápida, acabamento muito mais rápido, em 1 minuto você monta uma caixa ao longo de uma rodovia. Legal. Só para explicar um pouco, é material reciclado a caixa e o PV ali, a tampa do PV é de ferro fundido ou também é de plástico? Isso, a tampa de PV a gente tem ou em ferro fundido através da Fuminas, que é uma empresa do grupo, ou em plástico também. Então muitas redes que são enterradas a gente pode vir com a solução de plástico. E aí a gente pode fazer a interface de uma com a outra sem problema nenhum. Legal. E a reciclagem desse material, o que é? É garrafa PET, é pneu de caminhão, o que... Hoje a gente pega o lixo pós-consumo, então saindo das nossas casas, transformamos ele, processamos, ressignificamos e entregamos em polipropileno e em PAD. Então até os dutos mesmo, se você pegar esse duto, e você sobrou a ponta do duto na obra, você pode mandar pra gente de volta, a gente faz uma logística reversa transformando esse duto numa caixa. Cara, que bacana, muito... Nada se perde, né? Tudo se aproveita. Legal. E em termos de execução, você falou em termos de economia de tempo, uma caixa assim, geralmente a gente faria de concreto, né? E hoje você está falando de plástico, então no fundo isso daqui é um material pronto, ele vai lá e basicamente ele escava em caixa, quer dizer, competição em termos de tempo não tem, né?
Não dá para comparar. Por quê? Além da cura do concreto, você fazer uma caixa de concreto é 30 dias para cura, um transporte muito mais ocioso, você precisa de muque, precisa de maquinário. O nosso não, a gente vai chegar com ela 100% desmontada, a montagem é feita local, então 1 minuto uma pessoa que nunca viu monta, e você não para uma rodovia, você não vai com muque, você não tem grandes interferências, você consegue soltar ela ao longo de uma rodovia, ao longo de uma ferrovia muito rápido. É muito fácil a instalação dela perante o concreto. É uma caixa que pesa 10% do peso do concreto. Deixa eu fazer uma pergunta final. Em termos de resistência, né? Em termos de resistência, como que é essa caixa? Ela aguenta o tranco também de tráfego pesado, igual você falou de ferrovia, isso daí é tranquilo? Sim, hoje essa caixa, do jeito que ela está aqui, eu posso colocar 40 toneladas em cima dela, sem terra do lado, sem nenhuma concretagem. Ela solta no ar 40 toneladas. Então uma caixa de concreto para 40 toneladas, ela tem que ter uma estrutura muito boa, senão ela vai acabar colapsando porque ela não vai estar ancorada. Ela ancorada, ela pode chegar até 90 toneladas de carga, até para aeroportos. Show de bola, Bruno. Obrigado aí por apresentar essas novidades aqui no Rodovias do Futuro. E futuro sustentabilidade, eu acho que tem tudo a ver com rodovias. E precisando, Fuplastic, estamos com a gente. Estou com o Douglas aqui da Catelli. Douglas, muito bem-vindo. Obrigado aí por compartilhar um pouco do conhecimento de vocês aqui. Cara, prazer estar aqui na Rodovias do Futuro, né? Para nós é um prazer estar expondo os nossos produtos, né? E os diferenciais que a gente tem aí. Então, a gente veio para essa feira com o intuito, né? De trazer materiais aí de qualidade, né, desde o processo fabril, falando da matéria-prima até a entrega final. Vale ressaltar aí, em relação à Catelli, um dos pontos principais é o nosso trabalho de logística reversa. Então, falando de uma empresa aí que tem 3 certificações, né, ISO 9001, 14 e 45001, a gente tem um apelo muito forte à sustentabilidade. Então, a Catelli falando de fabricação de produtos para sinalização, nós somos pioneiros também na logística reversa. Legal. O que vocês produzem de sinalização viária? Explica um pouco aqui pra gente. Cara, primeiro falando sobre a sinalização, né? Ele é o ponto principal desde o início até o final da obra, né? Sendo um item obrigatório aí e ajuda a salvar vidas. Então a gente trouxe desde cones, balizadores, canalizadores de tráfego, sinalizadores eletrônicos, a parte de refletivos também. Então é uma gama bem completa, bem ampla aí, que envolve um pouco de tudo do mundo da sinalização. Legal, e quando você fala em política reversa, o que seria isso? Os cones que não foram inutilizados, vocês reaproveitam o material, é isso? Perfeito, na verdade, como a gente também tem a ISO 14001, que visa a parte sustentável do negócio, nós fazemos o descarte correto. Então, com muitos parceiros, nós trabalhamos da seguinte forma: material que já está em desuso, que não está apto mais para circular na rodovia, nós recolhemos esse material, né, num ponto de coleta do nosso parceiro, trazemos ele de volta para o nosso processo fabril e reutilizamos ele no processo para fazer principalmente as bases de borracha, que é o cone obra. Então, e fazendo isso, a gente emite o certificado para o pessoal de ESG, né, que é a parte sustentável. Então fazemos tudo isso de forma legal para que o descarte seja feito de forma correta e para mitigar aí os riscos para o meio ambiente. Legal, e pergunta final: vocês só fornecem material ou vocês têm serviço de sinalização? Não, hoje o nosso foco, né, a excelência é na produção, então a gente é especialista nisso. Então, nesse momento, a gente foca só em produzir e entregar o melhor produto possível para as rodovias, para os nossos parceiros aí. Então, fica focado só na produção, mas nesse momento sem a prestação de serviço. Douglas, muito bem-vindo, muito obrigado, na verdade, né, por compartilhar um pouco aí. E espero que tenha futuro aqui nesse evento aqui. Com certeza, a gente já fez bastante network, né? Vale ressaltar que a Catelli está presente hoje a nível Brasil em mais de 85% das rodovias, né? Então a gente encontra aqui amigos, parceiros e futuros parceiros também, né? Então é uma feira muito importante para negócios, para network, e a Catelli, como sendo uma das principais fabricantes de produtos de sinalização, a gente não poderia deixar de estar presente nesse evento. Perfeito, valeu, muito obrigado aí. Então,
A Cater é uma empresa consolidada aí na área de projetos de engenharia rodoviária, né? E sistemas viários urbanos. E a gente tem sempre como foco dar soluções técnicas o mais possível dentro da norma, né? Sempre dentro da norma, obviamente, só que em conciliação com os custos de implantação, que a gente sabe que também os nossos clientes eles precisam chegar na solução mais enxuta. Isso não quer dizer, por outro lado, que a gente vai abrir mão da parte de segurança viária, tanto da parte de sinalização, como características de traçado, de drenagem. Porque a gente sabe o quão importante isso é, tendo em vista os números de acidentes e acidentes fatais que ocorrem no Brasil a cada ano. Todo mundo, se começar a pensar, a gente vai lembrar de algum conhecido, algum parente que ou perdeu a vida ou sofreu um acidente muito grave. E a gente sabe a seriedade e o tamanho do problema que a gente enfrenta no nosso país. Uma falta de infraestrutura e as rodovias elas estão muito saturadas, de fato, e a gente precisa melhorar essa condição, esse direito básico do ser humano, direito de ir e vir, de locomoção, para a gente achar uma solução ótima e integrada com os custos de implantação, dentro das normativas e atendendo os prazos aí, as exigências dos nossos clientes. Fala pessoal, beleza? Bom, tô com o Brian da Sprinks. Brian, bem-vindo, obrigado aí por compartilhar um pouco das novidades aqui do evento. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo falar com vocês novamente, é um prazer estar aqui e poder mostrar um pouco de solução do que a gente trouxe para cá. Que vocês trouxeram de novidade aqui para Rodovias do Futuro? A gente trouxe um pouco sobre detecção automática de incidentes, né? Um tema muito comum, porém agora com o avanço da tecnologia, da IA como um todo, a gente trouxe um pouco de inteligência artificial voltada para a gestão de incidentes em rodovia. Então não só detectar um veículo, classificar ele, mas também poder detectar sua trajetória, como é o comportamento do veículo na via e como a gente consegue ajudar a prevenir esse tipo de incidentes ou ajudar no tempo de resposta, né? Então seja para túneis, rodovias, ambiente aberto, ambiente fechado, smart cities como um todo, tudo que envolve comportamento de veículo a gente consegue estar apoiando na parte de detecção, prevenção e tempo de resposta. Então, por exemplo, um cara está lá dirigindo e aí você vê que ele está sambando lá na rodovia. Você consegue, pelas suas câmeras IA, consegue alertar ele posteriormente ou pedir para alguém abordar ele? Exato, aí fica pelo órgão responsável, né? Geralmente a concessionária que está tomando conta da via. Na verdade, assim, não só detectar na câmera, mas é uma plataforma em geral. Então a gente consegue trabalhar com todas as câmeras do mercado, o que o cliente tem de par que a gente consegue absorver, e isso é numa escala ampla, né? A gente consegue ter uma arquitetura bem ampla e a gente consegue usar as câmeras do cliente, fornecer parceiros que tenham as câmeras, mas a gente é toda uma plataforma, desde a parte de detecção, gerar os relatórios, dashboards e toda a parte de gestão para ele poder ter essa autonomia de poder checar o evento em tempo real, tá vendo o que está acontecendo ali e gerar relatórios referente ao passado também. Legal, então não é só câmera que a gente está falando aqui, na verdade é uma plataforma que você treina ela com IA e aí ela vai te dar as respostas que o cliente está precisando. Exatamente, voltado totalmente para essa parte de detecção de incidentes. Show de bola, Brian. Tem mais alguma coisa aí que você queira falar? Não, a princípio é isso, acho que vai ter um pouquinho mais de outras empresas, então é importante pelo menos estar passando essa ideia e que é um tema bem importante, né, que é estar cuidando da segurança dentro das rodovias, dos túneis, cidades, etc. Brian, obrigado aí, sucesso aqui no evento. Eu que agradeço para vocês também. Fala pessoal, beleza? Eu tô com a Paula Giada da ASIS. Paula, Giada, bem-vindo, obrigado aí por falar um pouco do propósito aqui da ASIS na feira. Por nada, é um prazer, a gente que agradece a oportunidade de participar desse evento que é muito importante para a gente que está na área de rodovias. Legal, e qual que é o propósito maior de vocês aqui? É a retomada no mercado brasileiro, uma vez que a gente, depois da pandemia, a pessoa responsável da ASIS aqui no Brasil, ela retornou para a Itália, né? E eu, como o Brasil, pela ESG3, a gente tem dado todo esse apoio, atendimento, não só para novas oportunidades de negócios, como também dando assistência técnica para os clientes que já possuem o PMV da ASIS hoje instalado em todo o Brasil. Isso é importante. Legal, e vocês só estão dando assistência hoje ou vocês estão começando a fabricar os PMVs novamente? Não, a fabricação é totalmente na Itália.
da Itália. Legal, então como que é? Se um cliente quiser comprar de vocês, ele tem que falar com vocês e vocês importam esse material para trazer aqui para o Brasil, é isso? Isso, o cliente ele tem toda a liberdade de fazer a importação diretamente e com o meu apoio eu também dou esse suporte para ele. Às vezes tem algumas concessionárias que não estão habituadas frequentemente a mexer com importação, né? Então eu também tenho dado esse apoio, explicado todo o processo e aí eu faço essa interface. Muitas vezes a questão de idioma é uma dificuldade, né? Então é isso que eu tenho feito entre o Brasil e a Itália. Legal, muito bem. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco com a gente do propósito de vocês. Isso é importante. É importante ressaltar também a qualidade do produto, a insistência de voltar e retomar, que a gente ouve dos clientes que a durabilidade do produto é há mais de 10 anos, né? Então ainda existem equipamentos instalados no mercado. E isso, assim, a gente pensando em qualidade para a questão de meio ambiente, é importante você comprar um produto que dure muito tempo, né? Isso ajuda. Perfeito, que tenha vida longa aí para vocês. Obrigada. Fala pessoal, beleza? Bom, tô com a Amanda aqui da Pars. Amanda, bem-vinda, obrigado aí por compartilhar um pouco de novidades aqui da feira. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E o que vocês trouxeram de novidade aqui? Bom, a Pars hoje ela é um hub de tecnologia e inovação, então nós trouxemos os nossos principais fabricantes para a área do setor de rodovias, né? Então trouxemos Open Space, onde você consegue fazer um acompanhamento da obra em tempo real, o X-Ray, que é uma ferramenta nova da Autodesk, onde você consegue fazer o design review em tempo real, né, de forma imersiva, e Matterport, que é a captura de realidade para estudo de viabilidade e você processar e transformar o seu projeto em 3D. Legal. Você quer explicar um pouquinho mais como que funciona isso daqui? Claro, com certeza. Bom, aqui nós temos a câmera da Open Space, né? Essa câmera da Open Space você consegue fazer a captura de realidade em tempo real. Então você passeia pelo projeto, né? A pessoa passeia pelo projeto fazendo as capturas e aí você sobe na nuvem, faz o processamento e consegue comparar o seu projeto com o que está real ali na obra, fazendo um acompanhamento da evolução. E é bem legal que você consegue abrir alguns tickets, fazer algumas anotações, e é bem bacana. É uma solução bem nova, chegou no Brasil no ano passado. Então assim, só para entender, isso daqui você vai mapeando o seu trecho lá, e aí depois você faz uma renderização de como ficaria o projeto, e depois o usuário ele veste o óculos, né, alguma coisa virtual para ver o que tem, é isso? Isso, você pode fazer isso através do X-Ray, né, da Autodesk, mas o propósito aqui da Open Space é principalmente você fazer o acompanhamento em tempo real da obra. Então, por exemplo, você pode fazer essa captura de 2 a 3 dias ou semanal e comparar com o seu cronograma de projetos. Então você consegue ver a evolução, estava prevista a evolução dessa forma, estamos acompanhando, está tudo ok. Ou não, precisamos correr, precisamos acelerar e ajustar alguns pontos dos projetos. Entendi, legal. E isso só funciona mais para edifício ou funciona para rodovias também? Para rodovias também, principalmente. A gente tem casos de sucesso em mineração, em rodovias e assim também com a parte de edificações. Legal. E pergunta final, alguma dessas ferramentas está trabalhando hoje com IA? Sim, Open Space você consegue trabalhar com IA e também o X-Ray da Autodesk, né? A Autodesk, ela lançou essa integração onde você consegue fazer o design review através do óculos, né? Esse óculos simples mesmo de realidade virtual e aumentada, você consegue fazer um acompanhamento do seu projeto em tempo real fazendo esse design review. Então consegue conectar várias pessoas de forma imersiva no mesmo projeto. E através das soluções de colaboração em nuvem da Autodesk, hoje você tem oportunidade de trabalhar num canteiro de forma mais inteligente com as utilizações da inteligência artificial. Então você consegue conectar a colaboração, o canteiro inteligente, a gestão do canteiro inteligente com também a realidade virtual e imersiva. Legal. E esse equipamento é exclusivo da Autodesk ou é um equipamento comum? Esse é um óculos comum, né, que você pode adquirir aí nas redes, né, na internet de forma comum. Realmente o diferencial é a solução, que é o X-Ray, que é o workshop da Autodesk, onde você faz o design review ali em tempo real. Amanda, obrigado aí por compartilhar um pouco com a gente da Pars. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Fala pessoal, beleza? Tô com o Newton Ferri da Connect Car. Newton, bem-vindo.
Obrigado aí por compartilhar um pouco da experiência de vocês aqui na feira. Ô André, obrigado aí pela visita de vocês, pela participação aqui. Nós estamos hoje aqui com um time em peso, reforçando o nosso elo e o nosso relacionamento de mais de 13 anos aí com as concessionárias de todo o Brasil. Legal. E o que vocês trouxeram de novidade aqui para Rodovias do Futuro? Nós temos hoje vários planos e várias modalidades do nosso serviço que a gente oferece, tanto para parceiros, para bancos, emissores de cartão, para os nossos acionistas e clientes como o Itaú e a Porto. E aí é uma gama de produtos que deixa um portfólio bem democrático para fazer inclusão de clientes, né? Eu tenho dito, hoje está acontecendo um processo que já aconteceu em meio de pagamento no passado, da inclusão digital. E a inclusão digital está chegando para o pedágio. E a gente aqui, ConnectCar, acredita muito na democratização de planos, de ofertas, e é isso que a gente trouxe aqui, além de soluções de serviços para as próprias concessionárias, né? Serviços de repasse financeiro, serviços de pagamento por placa, outras soluções que a gente está oferecendo para as concessionárias do Brasil. Legal. Quando você fala de digitalização de pedágio, você está falando da questão do free flow, de ajudar ajudar nesse sistema, ou é outra coisa? Eu acho que também, né? Tem uma parte que já é a digitalização, é o cliente que já está usando um dos nossos serviços, uma das nossas tags de pagamento, ou até a gente está muito acostumado a falar do cliente, pessoa física, mas tem frotista, transportador autônomo que usa veículo pesado. Esse cliente, quando ele usa nosso serviço, ele já está digitalizado, porque ele não está utilizando nenhum método de pagamento que ele precisa parar o veículo e efetuar o pagamento. Agora, com o Free Flow, isso, além da conveniência de realmente ser totalmente limpo, transparente, ele não precisa nem diminuir a velocidade do veículo. Se ele estiver numa pista e tem Free Flow e ele precisar mudar de faixa, se a via permitir isso, ele pode mudar de faixa. Então ele não mexe na dirigibilidade dele. Esse cliente, quando ele está com a tag, a experiência dele ficou melhor ainda e ainda tem um benefício financeiro, né? Porque onde tem Free Flow hoje no Brasil, e o cliente que usa uma tag da ConnectCar, ele acaba tendo um desconto na tarifa de pedágio de 5%. Então é conveniência, a experiência dele mais digital e também um benefício financeiro, né? Legal. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco tudo isso com a gente. Legal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente espera vocês no próximo evento também. Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigado. Porque o futuro das rodovias já começou e a Cater está nele promovendo inovação, diálogo e desenvolvimento.